Olá, caríssimos alunos. Sou a professora Claudiana e é com grande prazer que venho ministrar para vocês a aula de prática de formação profissional do módulo 3 do curso Técnico em Secretariado ofertado pelo Instituto Federal do Norte de Minas. Sabemos que todos os conteúdos estudados durante um curso têm ampliado a visão de vocês acerca do exercício da profissão. E esse módulo está cheio de reflexões interessantes que afetam diretamente as habilidades e competências para a atuação profissional. A disciplina de prática de formação profissional tem um papel importante, que é fazer conversar todas as disciplinas que estudamos no módulo, como já vimos no módulo anterior. Nesse módulo, você trabalhou temas e reflexões que contribuem para a formação e atuação profissional do técnico em secretariado. Planejamento, conhecimento, organização, relações interpessoais e é muito importante para o desempenho de qualquer profissão. E para o técnico em secretariado, é fundamental que compreenda o cenário empresarial. Nesse módulo, você aprofundou o conhecimento sobre as técnicas secretariais, a língua portuguesa, espanhola e inglesa e outras áreas primordiais para a compreensão desse cenário, tais como a contabilidade, a psicologia, além de outras. Considerando a interdisciplinaridade das disciplinas estudadas e o cenário empresarial, podemos dizer que o eixo temático deste módulo está voltado para as habilidades e competências do profissional em secretariado, no cenário empresarial. Vejamos. Dessa forma, o objetivo dessa aula se pauta na visão das perspectivas, das habilidades e competências do técnico em secretariado, considerando o cenário empresarial. E nessa etapa, vocês terão a oportunidade de vivenciar ou experimentar sobre o que os empresários, ou seja, o mercado de trabalho, espera de vocês. Assim como fizemos na aula anterior, perpassaremos por todas as disciplinas, fazendo link com a atuação do técnico em secretariado. Iniciamos então pelas disciplinas de língua portuguesa, que já falamos na outra aula. Vocês estão observando que a cada dia aprendem um pouco mais e que esse aprendizado tem contribuído muito com a sua formação, inclusive com a motivação em continuar o curso e quem sabe fazer outros cursos, não é? Estou certa que já estão fazendo planos de novos cursos. Mas vamos lá. Ao falarmos da língua portuguesa, está intrínseca a nossa capacidade de se comunicar, pois é algo fascinante nas relações interpessoais. Já sabemos que o uso da linguagem verbal e não verbal fazem parte dessas relações do nosso dia a dia. E no ambiente de trabalho é primordial que saibamos comunicar corretamente. Assim, o objetivo principal da língua portuguesa nesse módulo foi auxiliar o uso da escrita no local de trabalho, ou seja, estimular a organização de ideias e atividades através da escrita. E para isso, o conhecimento básico sobre a escrita é muito importante para o seu dia a dia. Vocês viram o quanto é fundamental distinguir os conceitos de redação empresarial relacionada ao meio empresarial e redação oficial, que se refere aos atos comunicativos emitidos pelos órgãos públicos. E ainda conheceram os diversos meios de comunicação utilizados. Os textos escritos no ambiente empresarial e também no setor público têm características e regras de produção e circulação que precisam ser respeitadas. A linguagem da redação dos documentos considera principalmente a objetividade, a eficácia e a exatidão dos informes. E você, futuro secretário, fará isso diariamente. Então, você deve buscar ter segurança e clareza daquilo que escreveu para o alcance do objetivo. Não tenha receio em treinar a escrita, em ler e reler aquilo que escreveu. E no início, que tal até perguntar para alguém? Pois são atitudes simples que diminuem as possibilidades de erros e farão de você um ótimo profissional. São vários meios utilizados. O e-mail, bilhete, cartas, convocação, atas, edital, memorando, procuração, dentre outros que vocês viram durante as aulas. Vamos destacar aqui alguns pontos importantes que são aspectos que contribuem para a melhor compreensão desses instrumentos.
a começar a utilização da ortografia correta. No estudo da disciplina, vocês puderam ver o novo acordo ortográfico, em vigência desde 2013. Este teve o objetivo de unificar a ortografia dos países que têm português como língua oficial, ou seja, facilitar a comunicação. Depois de observar a ortografia, devemos zelar pela aparência do texto, que compreende o espaçamento, as margens, letra, que é um dos primeiros itens ao ser observado pelo leitor ao receber uma correspondência. O excesso de destaques em algumas palavras ou expressões no corpo do texto podem comprometer o entendimento ou a finalidade do mesmo. Vou contar um fato para vocês. Se eu recebo um e-mail em caixa alta, eu considero que o remetente está gritando comigo. Ao escrever um texto, isso deve ser usado somente para destaques de alguns pontos, pois é preciso dar credibilidade à comunicação. Por falar em comunicação empresarial, vamos assistir um vídeo que demonstra bem sobre o que é falha na comunicação empresarial, por comprometer o andamento das atividades da empresa. Vejam comigo esse vídeo. O diretor-presidente fala para o gerente. Na próxima sexta-feira, aproximadamente às 17 horas, o cometa Halley estará nesta área. Trata-se de um evento que ocorre a cada 78 anos. Assim, por favor, reúnam os funcionários no pátio da fábrica, usando o capacete de segurança, quando eu explicarei o fenômeno a eles. Se estiver chovendo, não poderemos ver o raro espetáculo a olho nu. Sendo assim, todos deverão se dirigir ao refeitório, onde será exibido um filme, documentário sobre o cometa Halley. O gerente diz para o supervisor. Por ordem do diretor-presidente, na sexta-feira, às 17 horas, o cometa Halley vai aparecer sobre a fábrica, a olho nu. Se chover, por favor, reúnam os funcionários, todos com capacete de segurança, e os encaminhem ao refeitório, onde o raro fenômeno terá lugar, o que acontece a cada 78 anos. O supervisor fala para o chefe de produção. A convite do nosso querido diretor, o cientista Halley, de 78 anos, vai aparecer nu às 17 horas no refeitório da fábrica, usando o capacete, pois vai ser apresentado um filme sobre o raro problema da chuva na segurança. O diretor levará a demonstração para o pátio da fábrica. O chefe de produção diz para o mestre. Na sexta-feira, às 17 horas, o diretor, pela primeira vez em 78 anos, vai aparecer nu no refeitório da fábrica para filmar o Halley, o cientista famoso e sua equipe. Todo mundo deve estar lá de capacete, pois vai ser apresentado um show sobre a segurança na chuva. O diretor levará a banda para o pátio da fábrica. O mestre diz para os funcionários. Todo mundo nu, sem exceção, deve estar com os seguranças no pátio da fábrica na próxima sexta-feira, às 17 horas, pois o senhor diretor e o Sr. Halley, guitarrista famoso, estarão lá para mostrar o raro filme Dançando na Chuva. Caso comece a chover mesmo, é para ir para o refeitório de capacete na mesma hora. O show ocorre a cada 78 anos. Aviso geral! Na sexta-feira, o chefe da diretoria vai fazer 78 anos e liberou geral para a festa às 17 horas no refeitório. Vão estar lá, pagos pelo manda-chuva, Bill Halley e seus cometas. Todo mundo deve estar nu e de capacete, porque a banda é muito louca e o rock vai rolar até o pátio, mesmo com chuva. Autor desconhecido. Perceberam como que a comunicação é extremamente importante no ambiente empresarial?
E que se estiverem atentos, se vocês não estiverem atentos, podem causar danos irreparáveis na comunicação ou na informação que foi repassada? Quanto à língua inglesa e espanhola, vocês já perceberam que, de certa maneira, você já traz uma bagagem boa de conhecimento dessas línguas que facilitaram seu desempenho profissional. Vocês viram isso nos módulos anteriores. Observe o quanto vocês já aprenderam no módulo. As aulas foram super interessantes, não foram? Enriqueceu o nosso vocabulário. Como disse na outra aula, vocês são privilegiados ao escolher esse curso, pois devem aproveitar ao máximo o que cada professor tem compartilhado com vocês em suas aulas. Estou certa que você seguiu a abordagem prática, moderna, que desenvolveram as atividades. Então, as atividades, que foram desenvolvidas, te possibilitou uma aprendizagem ímpar, que por si só já complementou o seu currículo. Além disso, agora você já tem o conhecimento básico acerca das línguas inglesa e espanhola. Seguindo nessa linha de comunicação, o campo do relacionamento interpessoal é extremamente abrangente e importante no meio empresarial. Por isso, vocês estudaram nesse módulo a psicologia nas relações humanas. Vejam, o tempo inteiro lidamos com as mais diversas pessoas, com as mais diversas personalidades. E ao estudar essa disciplina, nos possibilita um olhar diferenciado a cada ser humano. E isso nos ajuda muito nas nossas interrelações. Veja que ao inserir essa temática no curso, houve uma preocupação positiva e criteriosa para selecionar temas e conteúdos apropriados para ser trabalhado na área de relacionamento interpessoal. A convivência humana, pessoal, é desafiante, mas independente do trabalho, estamos sempre nos relacionando. Em casa, na família, nas igrejas, na rua, nos bares e no trabalho principalmente, pois é onde geralmente passamos a maior parte do nosso tempo. Então, é esperado que busquemos uma convivência agradável e satisfatória. Acompanhem comigo. E isso faz parte das habilidades profissionais. Saber lidar com quem pensa diferente e buscar resultados comuns. Além disso, somos constantemente avaliados no nosso ambiente de trabalho. A troca de informação no ambiente de trabalho, a cooperação são imprescindíveis para o sucesso da organização. À luz do que você estudou nessa disciplina, convido você a refletir. Como está o seu relacionamento com os pares, ou seja, com os colegas de trabalho na empresa onde você trabalha? Não estou trabalhando no momento. E na sua casa? E nos lugares onde você frequenta? Sei que são questões muito interessantes e que vocês viram com a professora da disciplina. Fiquem atentos, pois o que vocês aprenderam vai ajudar o desenvolvimento das habilidades pessoais, pois valorizam ainda mais a capacidade de relacionamento, o clima organizacional, o que possibilita um ambiente dinâmico que se adapta à mudança, seja nos processos ou mesmo na cultura da empresa. Para que isso ocorra, é preciso que as pessoas que ali trabalham interajam com a equipe. Dessa forma, geralmente o que se espera de um profissional é motivação, é saber lidar com situações problemáticas, é uma comunicação eficaz, é a interatividade, saber ouvir, inclusive as críticas, que muitas vezes são construtivas. Uma outra disciplina desse módulo é a contabilidade. Os conhecimentos em contabilidade é indispensável para qualquer empresa, inclusive para nós, pessoas físicas. Vejamos algumas informações que são importantíssimas e que a contabilidade nos oferece. A contabilidade é uma importante ferramenta de tomada de decisão na gestão empresarial. Para o empresário, há uma necessidade real de saber sobre a sua lucratividade. Saber se o valor que ele investiu na constituição da empresa está dando o retorno financeiro esperado. Dessa forma, sua finalidade ou a finalidade da contabilidade é prover os usuários de informações para tomada de decisão, especialmente
nas decisões sobre a alocação de recursos. Para o planejamento e controle dos custos das operações e atividades, para a adequação com a regulamentação externa e as exigências legais de publicação dos demonstrativos. Isso vocês poderão aprofundar na aula de contabilidade, conhecer quais são esses demonstrativos. E para o secretário, já dissemos em outra situação que o profissional em secretariado precisa conhecer a empresa e o cenário empresarial. É preciso que conheça o patrimônio da empresa. É preciso que saiba sobre os bens, os direitos e as obrigações. E é a contabilidade que tem essas informações. Tudo bem que a nossa intenção aqui não é formar contadores, até porque a empresa terá o seu contador. Mas as informações aqui estudadas são básicas para que você tenha conhecimento necessário à sua atuação e compreenda os relatórios da empresa no momento em que precisar. Em nossas atividades, estamos direcionando vocês a órgãos públicos ou a instituições privadas. Pois bem, também dizemos que essas são as duas grandes áreas de atuação da contabilidade. A contabilidade pública, que atua nos órgãos públicos, que ocupa-se com o estudo e registro dos fatos administrativos das empresas de direitos públicos, os órgãos públicos, seja prefeitura, estado, autarquias e etc. E a contabilidade privada, que também chamamos de contabilidade comercial, que ocupa-se do estudo e registro dos fatos administrativos das pessoas de direito privadas, do direito privado, tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas, que exploram atividades que objetivam lucro. São essas empresas comuns, né, as empresas comerciais que nós conhecemos. Cada um com suas características próprias. Na aula de contabilidade, vocês viram que teve muita coisa do nosso dia a dia que às vezes não sabemos. Por exemplo, o cálculo da folha de pagamento, a rescisão contratual, recolhimento de impostos, dentre outros itens. Vocês viram também que dentro dos departamentos, os departamentos contábeis subdividem-se em departamento pessoal, contábil e fiscal. Observe que foi um conhecimento amplo, que te possibilita conhecer a empresa. Esse conhecimento faz parte das suas competências. Ao desenvolver sua função, você poderá auxiliar os gestores na elaboração de relatórios, na análise e leitura das informações contábeis por meio desses relatórios. Vejamos alguns exemplos. Suponha que você trabalhe mais próximo da diretoria financeira. Você vai lidar diretamente com números, com valores, com controles e com cada setor dentro da empresa. E, logicamente, buscará manter a ordem nessa empresa. Outro exemplo é se você precisar passar um relatório de gastos dos materiais de expediente, um relatório de compra de passagens. São exemplos simples, mas que precisa de conhecimento para fazê-lo. Além disso, você poderá auxiliar os gestores, administradores, na elaboração de contratos, como a locação de um imóvel, a obtenção de empréstimos, a prestação de serviço, os convênios, os recibos dos mais diversos possíveis, notas fiscais de entrada e de saída de produtos, boletos, ou ainda ser responsável por guardar esses documentos. E ainda é importante também saber ler um balanço patrimonial, que é um dos demonstrativos contábeis. Em alguns casos, você poderá ser responsável por enviar esse tipo de documento aos bancos, ou aos fornecedores, ou mesmo aos clientes. E para isso é preciso ter noção fundamental do que é esse documento, pois caso alguém venha ter dúvida, será preciso você auxiliá-lo ou ajudar na compreensão. Uma das disciplinas que vocês deram continuidade, a partir do que nós vimos no módulo 2, foi as técnicas secretariais. Nela, foi analisado o cenário empresarial e, como já sabemos, mudou bastante nos últimos tempos. São grandes empresas que se uniram em fusão no âmbito nacional e internacional. As empresas exigem cada vez mais qualificação dos seus profissionais. Buscam no mercado profissionais com capacidade empreendedora. E é aí que o técnico em secretariado, ao ser contratado para o suporte operacional, deve ser dinâmico, com capacidades técnicas e interpessoais, com uma visão integral da organização, mas focado no setor em que ele atua. Veja comigo essas abordagens.
Nesse módulo 3, a abordagem das competências técnicas e técnicas de trabalho deixou claro que é necessário adquirir conhecimento técnico e também a respeito do comportamento e da cultura organizacional. E quando falamos em competências, o que se espera do profissional é um conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes para o bom desempenho da função. Para vocês não se esquecerem, lembrem sempre do chá, que é o conjunto desses 3 elementos. O perfil do profissional secretário atual surge de um cenário de mudanças e expectativas, da globalização da economia, da busca de programas de qualidades implantados na empresa e da necessidade da gerência de novos projetos. Veja que exige que seja um profissional dinâmico e você está aqui se preparando para assumir esses desafios da sua profissão. Uma das coisas que gosto nessa disciplina é que posso contar algumas historinhas para vocês. São fatos reais. Veja, certa vez, uma funcionária, que foi uma ex-aluna de uma empresa, foi contratada em uma empresa. Chegou para trabalhar. Nesse dia, o empresário estava disposto a testá-la, mas claro que ele não avisou. Então, o teste foi o seguinte: colocá-la em situação de conflito e pressão durante todo o dia. E assim o fez. Durante todo o dia, ele delegou muitas funções para essa funcionária. Mudou de setores por diversas vezes. E a funcionária, que não sabia que estava sendo testada, chegou ao seu limite de estresse, mas conteve-se, seguiu as orientações passadas pela direção superior. Após o final do expediente, essa funcionária me encontrou e relatou a história daquele dia para mim. Muito nervosa, dizendo-me que não trabalharia numa situação daquela na empresa. E lembro-me que a acalmei e disse que poderia ser um teste para saber a capacidade dela em lidar com situações problemáticas e conflituosas. E que ela esperasse com calma, continuasse da empresa. Dias depois, ao reencontrá-la, ela havia sido promovida na empresa. Conto isso para saberem que o tempo todo podemos estar lidando com estes testes. Provas e que a nossa capacidade de lidar com essas situações podem gerar benefícios futuros. Pensem comigo, se essa funcionária tivesse tido uma reação impulsiva, de não aceitação das situações ocorridas naquele dia, de não aceitação das ordens delegadas a ela, ela teria sido promovida? Possivelmente, teria sido até demitida, não é mesmo? Então, o equilíbrio emocional é indiscutivelmente primordial para um bom trabalho em equipe. E as empresas, os órgãos públicos, esperam isso de você. É sabido e também dito por diversos autores e pesquisadores que a competência humana ela é pessoal e intransferível, ou seja, cada pessoa tem sua personalidade e está relacionada ao comportamento individual, aos seus princípios, aos costumes, crenças e valores. Todos esses fatores influenciam e muito na nossa conduta profissional. Portanto, cuidemos das relações interpessoais. Busquemos sempre nos tornar melhores enquanto pessoas e profissionais. Sabemos que o secretário ou a secretária tem diversas funções dentro da empresa e para desempenhá-las é preciso planejamento e organização das atividades secretariais. Para tanto, torna-se necessário conhecer os objetivos da empresa com relação às suas dependências, o seu modo de produzir, as técnicas que emprega para alcançar seus objetivos. Os empresários, administradores, esperam um trabalho de qualidade e, por isso, a todo momento estão observando o perfil do profissional contratado. Quando falamos das funções do técnico em secretariado, é preciso relacionar as habilidades e competências aos papéis que devem ser desempenhados por esses profissionais. Dessa forma, vejamos no slide. As competências profissionais exigem um saber, e nesse saber estão envolvidos a forma de agir, a capacidade de mobilizar os recursos necessários para o bom desempenho das atividades, a forma de se comunicar, ou seja, saber expressar o que realmente se quer,
a disponibilidade em aprender, o comprometer-se, a dedicação aos objetivos da empresa, o assumir responsabilidades e, por fim, isso gera o possuir, né, uma visão estratégica acerca do ambiente empresarial. Em outras palavras, a competência compreende a informação para saber fazer uma atividade, incluindo o avanço tecnológico, a concorrência e a competição do mercado, que determinam as atividades como criatividade, flexibilidade e inovação, que ganharam espaço nas mudanças do ambiente organizacional. Além disso, podemos dizer que é uma aptidão social e comunicativa. No desempenho profissional, é um saber agir responsável, que implica em saber como mobilizar, integrar e transferir o conhecimento, recursos e habilidades. Se utilizarmos a definição do dicionário Aurélio, veremos que competência foi definida como a capacidade de resolver qualquer assunto, aptidão, desenvoltura, autoridade e idoneidade. É certo que no meio empresarial é isso que se espera dos diversos profissionais que ali atuam. E vocês poderão verificar que se estamos certos disso, realizando a nossa atividade proposta nesse módulo. Me contem sobre esse trabalho depois, ok? Em síntese, pode-se dizer que o secretário é um profissional que assessora as organizações. Assim, em pesquisas recentes, o papel do secretariado nas organizações tem sido um profissional polivalente, assessor, proativo, flexível, responsável, que tem bom senso, que tem iniciativa, competência, postura profissional, dinamismo, agente facilitador e tantas outras qualidades. E os gestores esperam profissionais dispostos a assumir estes desafios. As transformações ocorridas nos últimos anos, os novos desafios, surgem nas empresas como as mudanças no ambiente organizacional, promovido pela globalização de mercados e pela intensificação do uso das tecnologias de informação e de comunicação. Nesse cenário, o profissional de secretariado, assim como todos os demais profissionais, é obrigado a se adaptar a esse ambiente para sua sobrevivência e seu crescimento. Na empresa, espera-se que todos os profissionais tenham essa capacidade de contribuir com suas habilidades e competências que serão necessárias para alcançar seus objetivos. Bom, recentemente tem se realizado muitas pesquisas acerca das competências e habilidades dos diversos ramos profissionais. Na área de secretariado, a revista Pós em Revista do Centro Universitário Newton Paiva publicou um artigo escrito por Jennifer Amaral e outros autores com o título Profissional de Secretariado, Competências e Habilidades no Mundo Corporativo, que teve como objetivo analisar as competências e habilidades do profissional em secretariado necessárias a atender às demandas e exigências do mercado. O estudo, que foi publicado em 2012, avaliou a percepção das empresas e os pontos-chave de suas contratações. Não vou aqui apresentar toda a discussão ou todo o trabalho, mas escolhi 2 pontos que têm muito a ver com a nossa discussão aqui na disciplina e também com o trabalho que vocês vão realizar. Vejamos o gráfico. Observem que a organização e a produtividade são destacadas como as principais habilidades pelas empresas observadas, seguidas pela comunicação e o saber lidar com os imprevistos e conflitos. Vejam que são fatores que conversamos nessa aula de hoje. Importa destacar que essa pesquisa foi realizada em 27 empresas de diferentes ramos e portes, por estudantes do Centro Newton Paiva, da unidade de Carlos Cruz. Ou seja, esses dados indicam a percepção da maioria das empresas. Outro quesito que foi pesquisado também nesse trabalho foi sobre a competência. A formação técnica e o domínio da língua portuguesa são fundamentais e aparecem em primeiro e segundo lugar, como vocês podem observar no gráfico. Observe o desenho. Formação técnica está com um número bem maior no gráfico.
Por isso que disse no início da disciplina que vocês são privilegiados ao escolher esse curso. Veja que vocês estão buscando essa capacitação técnica. Veja que as empresas nessa pesquisa apontaram isso. É claro que se repetirmos a pesquisa em outras empresas ou em outras cidades, podemos encontrar resultados diferentes. Mas estes aqui já indicam que tipo de profissional o mercado espera. E nosso intuito foi de demonstrar que há estudos discutindo essa temática por aí. E estes ampliam a nossa visão acerca de nossa profissão. Esse trabalho, essa pesquisa, ela finaliza dizendo que o profissional tem grande influência nos processos dentro das organizações, devido à busca incessante pelo conhecimento, pela inovação e pelo aperfeiçoamento das habilidades e competências, tanto técnicas quanto comportamentais, aliada à aplicação de suas experiências desenvolvidas no mercado, fazendo com que este profissional tenha sempre condições de competir no mundo corporativo. Então, sugiro a vocês que leiam o artigo completo, ele está disponível na internet. Estou certa que ao finalizar cada disciplina dos módulos estudados, aumentam as expectativas e também as nossas perspectivas em relação ao exercício profissional. Nesse módulo, considerando a interdisciplinaridade das disciplinas estudadas e o cenário empresarial, observamos que o eixo temático agrega todas as atividades desse módulo. Está em torno da reflexão sobre o profissional de secretariado, as habilidades e competências no cenário empresarial. Assim, como fizemos na outra aula, buscamos relacionar cada disciplina à prática profissional e percebemos que é bem dinâmico, mas que muitas habilidades e competências são postura que podemos e devemos assumir no nosso dia a dia, buscando sempre ser melhores. De certa maneira, faz parte da nossa evolução. E bem sabemos que ninguém perde nada em se tornar a melhor pessoa que pode ser a cada dia, não é mesmo? Isso faz parte até das crenças e valores que nos é ensinado desde a nossa infância. Espero que vocês tenham compreendido e aprendido os conteúdos das disciplinas desse módulo. Certamente aprendeu muito sobre competências e habilidades e a partir de tudo que foi desenvolvido, vocês farão uma atividade prática que permitirá a vocês terem um contato direto com a visão do mercado de trabalho. Essa atividade será explicada em outro vídeo. O conhecimento absorvido durante o curso possibilita aprender e compreender a atuação profissional e também compreender os trâmites que envolvem essa prática. Uma vez que ao realizar as atividades, vocês têm a possibilidade de ligar teoria e prática. Espero que vocês realizem as atividades com alegria, dedicação, empenho, entusiasmo e que sempre façam o melhor trabalho que puderem fazer. Imagine que ao fazerem esses trabalhos, estejam fazendo um teste de emprego. Dedique-se ao máximo e isso fará grande diferença no futuro. Ademais, encerro essa aula com um pequeno trecho de um texto que li certa vez e que faço analogia com o desempenho profissional. O desempenho de uma empresa é baseado em soluções e problemas. Se for um problema, tem solução. Se não tem solução, então não deve ser um problema. Não existe um caminho novo, o que existe é um jeito novo de se caminhar. E é bom saber que a gente tropeça sempre nas pedras pequenas, porque as grandes nós enxergamos de longe. E saber administrar essas situações é o que vai caracterizar um comportamento otimista e de prosperidade. Então, façamos nossos próprios caminhos. Bons estudos e até a nossa próxima aula.